Dia 17 de fevereiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Levítico 4, 1, 5, 19, Marcos 2, 13, 3, 6, Salmos 36, 1, 12 e Provérbios 10, 1, 2. Levítico 4, 1, 5, 19. Levítico 4, 1, 35. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém pecar sem intenção contra qualquer dos mandamentos do Senhor, fazendo o que não devia ser feito. Versículo 3. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, ele trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Versículo 4. Ele trará o novilho à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o abaterá perante o Senhor. Versículo 5. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará para dentro da tenda do encontro. Versículo 6. Mergulhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Versículo 7. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático, que está diante do Senhor na tenda do encontro. Derramará o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, que está à entrada da tenda do encontro. Versículo 8. Ele removerá toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e toda a gordura que está sobre elas. Versículo 9. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Versículo 10. Ele os removerá como se remove a gordura do novilho do sacrifício de comunhão, e o sacerdote os queimará no altar do holocausto. Versículo 11. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, as vísceras e o excremento. Versículo 12. Ou seja, o novilho inteiro, ele levará para fora do acampamento, a um lugar puro, onde se despejam as cinzas, e o queimará sobre uma fogueira de lenha. Será queimado no lugar onde se despejam as cinzas. Versículo 13. Se toda a comunidade de Israel pecar sem intenção e o pecado não for percebido, e eles fizerem o que não deviam fazer contra qualquer dos mandamentos do Senhor. Versículo 14. Quando o pecado for descoberto, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado. Eles o trarão à frente da tenda do encontro. Versículo 15. Os líderes da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será abatido perante o Senhor. Versículo 16. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro. Versículo 17. Mergulhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Versículo 18. Ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar que está diante do Senhor na tenda do encontro. Derramará o restante do sangue na base do altar do holocausto, que está à entrada da tenda do encontro. Versículo 19. Ele removerá toda a gordura do novilho e a queimará no altar. Versículo 20. Fará com o novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado, fará o mesmo com este. Assim o sacerdote fará expiação pela comunidade, e eles serão perdoados. Versículo 21. Ele levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro novilho. Esta é a oferta pelo pecado da comunidade. Versículo 22. Quando um líder pecar sem intenção, fazendo o que não devia fazer contra qualquer dos mandamentos do Senhor, seu Deus. Versículo 23. Quando o pecado for descoberto, ele trará como oferta um bode sem defeito. Versículo 24. Ele porá a mão sobre a cabeça do bode e o abaterá no lugar onde se abate o holocausto, perante o Senhor. É uma oferta pelo pecado. Versículo 25. Então o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado com o dedo e o porá nas pontas do altar do holocausto. Derramará o restante do sangue na base do altar. Versículo 26. Ele queimará toda a gordura no altar, como a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará expiação pelo pecado do líder, e ele será perdoado. Versículo 27. Se uma pessoa comum pecar sem intenção, fazendo o que não devia fazer contra qualquer dos mandamentos do Senhor. Versículo 28. Quando o pecado for descoberto, ela trará como oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Versículo 29. Ela porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a abaterá no lugar do holocausto. Versículo 30. Então o sacerdote pegará um pouco do sangue com o dedo e o porá nas pontas do altar do holocausto. Derramará o restante do sangue na base do altar. Versículo 31. Ele removerá toda a gordura, como se remove a gordura do sacrifício de comunhão, e a queimará no altar, como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação por ela, e ela será perdoada. Versículo 32. Se ela trouxer um cordeiro como oferta pelo pecado, trará uma fêmea sem defeito. Versículo 33. Ela porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a abaterá no lugar onde se abate o holocausto. Versículo 34. Então o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado com o dedo e o porá nas pontas do altar do holocausto. Derramará o restante do sangue na base do altar. Versículo 35. Ele removerá toda a gordura, como se remove a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão, e a queimará no altar,
sob as ofertas preparadas no fogo para o Senhor. Assim o sacerdote fará expiação pelo pecado que ela cometeu, e ela será perdoada. Levítico 5, 19. Versículo 1. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não fala, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Versículo 2. Se alguém tocar em algo impuro, seja o cadáver de um animal impuro, selvagem ou doméstico, ou o cadáver de um animal que se arrasta, mesmo que não saiba que é impuro, será culpado. Versículo 3. Se alguém tocar em algo impuro de um ser humano, qualquer que seja a impureza que o torna impuro, mesmo que não saiba, quando descobrir, será culpado. Versículo 4. Se alguém jurar precipitadamente com os lábios para fazer o mal ou o bem, em qualquer coisa que o homem possa jurar precipitadamente, mesmo que não saiba, quando descobrir, será culpado. Versículo 5. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará o pecado que cometeu. Versículo 6. Como oferta pela culpa, trará ao Senhor uma fêmea do rebanho, uma cordeira ou uma cabra, como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por ele pelo seu pecado. Versículo 7. Se ele não tiver recursos para uma cordeira, trará como oferta pela culpa 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Versículo 8. Ele os trará ao sacerdote, que oferecerá primeiro aquele que é para a oferta pelo pecado. O sacerdote torcerá o pescoço do pássaro, sem separar a cabeça. Versículo 9. E aspergirá um pouco do sangue da oferta pelo pecado na lateral do altar. O restante do sangue será drenado na base do altar. É uma oferta pelo pecado. Versículo 10. O sacerdote oferecerá o segundo pássaro como holocausto, conforme a regulamentação. Assim o sacerdote fará expiação por ele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Versículo 11. Se ele não tiver recursos para 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado 1/10 de efa de flor de farinha. Ele não derramará azeite nem colocará incenso sobre ela, pois é uma oferta pelo pecado. Versículo 12. Ele a trará ao sacerdote, que pegará um punhado dela como memorial e a queimará no altar, sob as ofertas preparadas no fogo para o Senhor. É uma oferta pelo pecado. Versículo 13. Assim o sacerdote fará expiação por ele por qualquer desses pecados que cometeu, e ele será perdoado. O restante da oferta pertencerá ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Versículo 14. O Senhor disse a Moisés. Versículo 15. Quando alguém for infiel e pecar sem intenção contra as coisas sagradas do Senhor, trará como oferta pela culpa um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. É uma oferta pela culpa. Versículo 16. Ele fará restituição pelo que pecou contra a coisa sagrada, acrescentando 1/5 ao valor e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Versículo 17. Se alguém pecar e fizer o que não devia fazer contra qualquer dos mandamentos do Senhor, mesmo que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Versículo 18. Ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua avaliação, como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará expiação por ele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. Versículo 19. É uma oferta pela culpa. Ele foi de fato culpado perante o Senhor. Marcos 2, 13, 3, 6. Versículo 13. Jesus saiu novamente para a beira-mar. Toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Versículo 14. Passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Siga-me, disse-lhe Jesus. Levi levantou-se e o seguiu. Versículo 15. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam com ele e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Versículo 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram que ele comia com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os saudáveis que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus não? Versículo 19. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Versículo 20. Mas virão dias em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Versículo 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando o rasgo pior. Versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho arrebentará os odres, e tanto o vinho como os odres se perderão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Versículo 23.
Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Versículo 24. Os fariseus lhe disseram: Olha, porque eles estão fazendo o que não é permitido no sábado. Versículo 25. Ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome. Versículo 26. Ele entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Versículo 27. E acrescentou: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Versículo 28. Assim, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Marcos 3, 1, 6. Versículo 1. Outra vez ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Versículo 2. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Versículo 3. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante e venha para o meio. Versículo 4. Então Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Versículo 5. Irado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Versículo 6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Salmos 36, 1, 12. Versículo 1. Tenho uma mensagem de Deus no meu coração a respeito da maldade do ímpio. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Versículo 2. Pois ele se acha tão importante que não consegue ver nem reconhecer o seu pecado. Versículo 3. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Ele abandonou o bom senso e deixou de fazer o bem. Versículo 4. Até na sua cama ele planeja o mal. Segue um caminho que não é bom e não rejeita o que é mal. Versículo 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Versículo 6. A tua justiça é como as altas montanhas, os teus juízos são como o grande abismo. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Versículo 7. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Versículo 8. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Versículo 9. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Versículo 10. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Versículo 11. Não permitas que o pé dos arrogantes me atinja, nem que a mão dos ímpios me faça recuar. Versículo 12. Lá caíram os malfeitores, foram lançados para baixo e não conseguem levantar-se. Provérbios 10, 1, 2. Versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, mas o filho tolo dá tristeza à mãe. Versículo 2. Os tesouros de origem desonesta não trazem proveito, mas a justiça livra da morte. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.